paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus, para ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é perfeito e maravilhoso. Hoje vamos aprender em Mateus 27, do 32 ao 56. Faz tempo que estamos nesse livro, trabalhando a palavra de Deus nele, só que muitas vezes saímos deles. Por este motivo não terminamos ainda. Porque quando o Senhor dá outra ordem para ir para outro lugar, eis-me aqui. Temos que obedecer, não é verdade? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título é A Morte de Jesus é a tua vitória. A morte de Jesus é a minha, é a nossa vitória. Foi diante daquele sofrimento dele que veio a nossa vitória. E até hoje tem vitória. A gente vai ver no sofrimento de Jesus que muitas vezes ele quer passar uma mensagem de orientação para mim e para você, quando estamos em alguma situação. Então não é que a gente suportaria o sofrimento de Jesus, mas toda a situação, toda a história de Jesus, da sua morte, tem uma orientação, tem um ensinamento, tem um despertamento para mim e para a tua vida. Amém? Então lembre-se, a morte de Jesus é a tua vitória. A morte de Jesus é a minha vitória. E em seguida ele ressuscitou, glória a Deus. Mas hoje vamos falar não da ressurreição, mas da morte, do sofrimento dele. Quando saíam, encontraram um homem sirineu e chamando Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Pegaram este Simão, este homem, para carregar por alguns minutinhos, pouquíssimo, com certeza, a cruz de Jesus. Não para tirar Jesus do sofrimento, mas uma forma de deboche, de ironia. E quantas vezes o meu sofrimento e o teu é usado por muitos com zombaria, mas com Jesus foi muito pior. O que eu quero te dizer, que ele vê todas as coisas, portanto não te preocupa, porque a dor de hoje, a zombaria de hoje é a alegria de amanhã. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, que lugar, né? Lugar de caveira. Caveira representa a morte, representa tanta coisa ruim. Deram-lhe beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Se a Jesus deram vinagre, que o sabor dele, a mistura com fel, muitas vezes eu tenho fel na boca, você tem fel de amargura, de dor, de tristeza. Não é para você se revoltar. Não é para você achar que é o fim da estrada, é o fim da sua jornada. Não. Com Jesus foi muito pior. Ele diz, pegue minha cruz e siga-me. Seja enfermidade, seja um problema no lar, com sua família, alguém da sua família preso, desempregado. Com Jesus foi muito pior. Então aqui a situação dele, não aguentaríamos, mas representa que nesse mundo a gente vai ter aflições. Mas se ele venceu o mundo, como diz a palavra dele, que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, Jesus, eu e você também vence. A dor, a tristeza, a amargura é um ensinamento, vai passar. É uma orientação para amanhã você lembrar. Tudo que Jesus permite na nossa vida, ele quer nos ensinar algo. Pode ter certeza disso. E havendo crucificado, repartir as suas vestes, lançando sobre sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Até isso, no livro de Jeremias foi falado, e lá na frente foi cumprido. Porque o que está na palavra é cumprido. E o que Jesus falou para mim e para você, passa céus e terra, mas a palavra dele não passa. Ele diz, eu velo pela minha palavra. O que ele cumpriu, continua de pé. Porque aqui diz, lá no Antigo Testamento, Jeremias falou que as vestes deles iam ser lançadas, iam ser rasgadas, depois ia ter sorte, lançada em sorte. E aconteceu. Então o que o Jesus tem para ti, o que ele cumpriu, vai acontecer.
Mesmo que você não esteja vendo nada, adore, sirva com alegria e com amor. E assentando e assentados o guardavam ali. Quer dizer, dentro de todo aquele sofrimento, muitos ficavam ali observando, os curiosos, os soldados, né? Os curiosos para ver a morte de Jesus. Quantos tem que eu e você não sabe, curiando nossa vida, de longe, observando. Eu quero ver se ele vai aguentar. Eu quero ver se ela vai aguentar. A gente tem um Jesus grande e poderoso, que cuida de nós, que é a nossa rocha eterna, é a nossa força, é o nosso socorro, é o nosso melhor em todas as horas, é o nosso fiel amigo. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Fizeram tanta coisa, mas lá na placa estava: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Porque o que é de Jesus é falado, o que Jesus fala é cumprido. E ele era rei, muitos dele não aceitavam, com inveja, os sacerdotes, mas na placa estava: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele é rei. Alguém querendo ou não, confiando ou não, crendo ou não, ele é rei. Alguém achando que ele não faz ou não, ele faz porque ele é rei. Então descansa, porque até na morte dele, lá na cruz, estava escrito: o Rei dos Judeus, esse é Jesus. Porque independente da situação, ele não muda, ele é o mesmo, na minha e na tua vida. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, meneando, ironizando, criticando. O que você passa não é nada diante do que Jesus passou. Esse sofrimento aqui é um exemplo, é um ensinamento que o Senhor quer dar para mim e para você, que a gente sempre vai passar por luta. Vamos passar por pessoas irônicas, debochadas, que fala, que critica, que fofoca, fala mal de mim e de você, mas descansa, porque a morte de Jesus é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E os que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. Os deboches. Quantos nos diz assim: tu ora tanto, tu vai tanto para a igreja, e por que tua vida está assim? Não diz? Outros dizem: ela tem fé, ela diz que vai acontecer. Vai nada. E por que a vida dela não melhora? Mas com o próprio Rei dos Reis, com o dono do milagre, com o dono do mundo, eles disseram: salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Isso aqui é uma orientação para mim e para você. Se fizer isso com o Filho de Deus, imagina comigo e contigo que não faz. A gente só não tem que perder tempo com fofoca, com comentários maliciosos, com crítica, com zombaria. Nosso dever é adorar. O nosso problema, o nosso maior alegria é servir ao Senhor. Nosso foco, era isso que eu queria falar, o nosso foco está em Jesus. Deixa esses zombadores, esses críticos, essas pessoas que não têm fé para lá, porque eles um dia vão ver, e eles vão se ver com Jesus, porque Jesus é amor, mas é justiça. Nesse momento ele tinha que passar isso. Então muitas vezes há um momento de dificuldade na minha e na tua vida, seja qual for a situação, mas ele está conosco. O Pai dele aqui estava com ele, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo está comigo e com você. Tenha calma e tenha paz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarneciam, diziam. Veja, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, as autoridades da época escarneciam. Não era autoridade, não era sacerdote, mas estava com inveja, achando que a morte de Jesus ia parar tudo. Mas era o início de uma grande vitória. Existem coisas na tua vida que é início. Deus está fazendo nova todas as coisas. Descansa. Esse sofrimento tem um porquê. Esse sofrimento tem um ensinamento. Esse sofrimento tem uma orientação do Mestre.
Porque os sacerdotes aqui zombavam, achavam que acabou a história e só começava. Aleluia! Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e cremos nele. O sacerdote, os escribas, os escarnecia. Dizia, ele salvou a tantos e nem a ele salva. É a mesma coisa dizer, tu ora tanto, tu vai para a igreja, tu jejua, tu estás nas vigílias, tu estás no circo de oração, e olha a tua vida como está. Deixa falar, porque depois vão ter surpresa. Porque o Senhor é o Senhor de repente. E Ele chega quando menos espera. Do nada Ele faz tudo. Ele traz à existência o que não existe. E o que não é, Ele faz ser. Tenha paz. Não olhe para os críticos, falta de pessoas que não têm fé, que não creem em Deus. O seu foco e o meu é Jesus. A morte de Jesus foi e é a nossa vitória. Confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Veja o que ele dizia com Jesus. Aí, tu não disse que é serva de Deus, por que tu está assim? Mas aqui os escribas diziam, ele confia em Deus. Livre agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Com Jesus fizeram isso. E comigo e com você? Olha, ela não é serva de Jesus? Ela não disse que ele cuida dela, e agora? Deixa zombarem. Deixa os escarnecedores na mão de Jesus. Teu foco e o meu é Jesus. Esperei confiantemente, com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo do Senhor tem data certa. Há tempo determinado para tudo. Não se preocupe com as críticas. Se preocupe em ser adorador e adoradora do Mestre. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Até aqueles que estavam ali com ele lançaram em rosto. É normal se criar. Muitos já foi para a igreja, já serviu a Deus e hoje critica, zomba. Não se escandalize com isso, não. São pessoas que perderam o foco. São pessoas que não estavam servindo a Jesus pelo que ele é, mas pelo que ele podia proporcionar. Não se preocupe com quem já conheceu, que conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse e critica, porque o inimigo também conhece. O inimigo também foi anjo de luz. Não perca seu foco, não perca seu tempo com conversas paralelas, com conversas de pessoas que já serviu a Deus, que já foi uma bênção e não é mais. Se é filho da salvação, depois Jesus traz. Continue com seu foco, com sua vida, com sua adoração e com seu olho em Jesus. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Samalá Sabatana, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Até houve um momento que Jesus disse isso. Isso nos diz que tem hora que a tristeza bate, que a gente diz, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? É natural, porque nós somos humanos. Mas daqui a pouco a gente ergue a cabeça e volta a adorar. Porque até Jesus, o sofrimento era tão grande que ele disse, Deus, me abandonaste? Veja. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatana, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mas era só porque ele tinha que passar por aquele martírio, era algo que era necessário para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o que eu e você tem que passar, passa. Mas Jesus jamais nos abandona. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está lado a lado comigo e com você. Glórias ao nome de Jesus. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. Tem aqueles que não entendem nosso sofrimento, que critica, né? Que censura, que julga, porque ali ele estava confuso e dizia que Jesus era Elias. Tem aqueles também que dão opiniões desagradáveis, julga a nossa vida. Deixa com Jesus. Teu foco é Jesus.
Logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se ele vem livrá-lo. Já pensou? A ironia, essas pessoas com certeza depois, aquelas que entenderam, se arrependeram amargamente. Comigo e com você, por mais que a gente sofra, Jesus está conosco. Se fizer isso com Jesus, por que não vão fazer comigo e contigo zombaria, críticas, zombar da nossa fé? Deixa com Jesus essas pessoas, porque Ele vê todas as coisas, Ele passou por esse sofrimento, Ele conhece aqueles que servem a Ele, e Ele conhece os falsos, Ele conhece os malignos, Ele conhece tudo. Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Não revida, não tenha ódio, deixe na mão do Senhor. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Veja que ele clamou de novo. A dor. Quantas vezes eu e você está doendo, está chorando, mas temos que clamar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Jesus clamou, continua clamando. Não olha para a dificuldade, não olha para o problema, olha para Jesus, que é quem vai solucionar a minha e a tua vida sempre. Glória a Deus. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A separação entre Deus e o homem, o ser humano, ficou para trás quando o véu se rasgou. Não teve mais separação, porque ali foi cumprido o que o Pai mandou o Filho fazer. E a partir dali, a gente tem acesso ao nosso Jesus. Portanto, está machucando, está censurando, estão zombando? Deixa com Jesus. Está em enfermidade? Clame como ele clamou pelo Pai dele. Está desempregado? Clame porque ele clamou pelo Pai. Seja qual for a necessidade, o impossível, a dor, a humilhação, é só clamar. Porque enquanto você está passando por essa provação, ele está com você. Para lá na frente, grande seja a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Você está vendo? Que a morte de Jesus é a nossa vitória. Até mortos foram ressuscitados. Olha, abriram os sepulcros. Já pensou? Você chegar no cemitério e ver um sepulcro aberto, e os corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. A morte dele foi a grande vitória. Seus sonhos serão ressuscitados. Sua necessidade e sua vitória será ressuscitada. Tenha calma, só adore. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aquelas pessoas que foram ressuscitadas, apareceu a muitos. Já pensou a loucura? Mas ali entenderam que com Jesus não se brinca. Mataram e escarneceram, mas ali ele mostrou o poder dele. E aqueles que zombam de você e de mim, ele vai mostrar o poder dele. Tenha calma, só adore. Não saia do foco que é Jesus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O temor veio e o medo veio depois do terremoto. Tem terremoto, tem ribuliço de vitória chegando. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essas mulheres estavam de longe, mas viram aquele sepulcro abrir, mas viram o terremoto e entenderam que era necessário que mataram o Filho do Homem, mas o Filho do Homem ressuscitou ao terceiro dia e depois muitos viram ele. Então tenha calma, porque o que é teu chega.
Jesus ressuscitou. A morte dele é a minha e a tua vitória. Ele clamou na hora que estava na cruz em agonia. Clame, aguarde e espere, porque a vitória está chegando. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.